Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cacau Gomes. Hoje é dia 24/5, são 6 horas da manhã, 6h37 da manhã, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre criptomoedas. Vamos fazer um negócio aqui antes, aqui, só dar uma olhada no BTC.D. Vamos ver o market cap do Bitcoin. Deixa eu apagar isso aqui que eu vou explicar, tá? O que são essas linhas aqui, mas bom, vamos começar só dando uma olhada, ó. Market cap, o que ele está falando para a gente aqui, gente? Ó, o Bitcoin está dominando, né? 64% aqui, o Bitcoin é a melhor, tem sido a melhor opção aqui, né? Quem está mandando no mercado realmente está com a maior proporção de valor no mercado. Essas regiões marcadas aí no gráfico são as regiões importantes, né? De virada dessa participação no mercado aí. Então, o Bitcoin ele está dominante e a tendência é que quando chegar aqui nessa região entre 69% e 72% ali, a gente veja uma virada. Seria o momento das altcoins, né? Seria o momento mais importante das altcoins aí, o momento onde elas iriam explodir. O que a gente está observando aí nesses últimos tempos que não está obedecendo tanto, né? O Bitcoin ele as criptomoedas de uma forma geral não têm obedecido tanto aí a movimentação padrão, né, que fez nas últimas épocas aí, mas segue uma linha de raciocínio nesse sentido aqui, pelo menos para nos orientar, tá? É o que a gente tem por enquanto. Então, fazendo a nossa marcação aqui, ó, a linha laranja, né, marca para a gente aqui a região que está sendo analisada, os pontos importantes aqui de topo e fundo. E o que está sendo analisado aqui no market cap é essa última queda aqui, tá? Então o que a gente vê, ó? O preço já passou da linha do meio, passou por ela, voltou, testou novamente, continuou subindo e agora deu uma paradinha aqui no 0,25. Essa região aqui é uma região de resistência realmente aqui. Mas olhando aqui no semanal, a gente vê que há uma certa tendência aqui, tá vendo? A gente tá formando um pivôzinho aqui no semanal, tá com a carinha de que vai continuar subindo aqui, de que a dominância vai permanecer aumentando aqui, tá? É importante ler isso aqui da seguinte forma, né? Bitcoin é quem está realmente crescendo no mercado por enquanto. As altcoins não estão com essa força toda ainda, tá? Deu uma caidinha aqui, sinal que entrou dinheiro nas altcoins, mas já está revertendo aqui, tá vendo? A Bitcoin já voltou a pegar tração novamente aqui. Vamos olhar agora o Bitcoin propriamente dito. Vamos ver aqui, ó. Gráfico mensal, muito bonito, muito bonito. Olha aqui, lindo pivô que está fazendo, né? Nós temos 7 dias aí para fechar o mês e estamos com uma tendência clara de rompimento aqui do topo anterior. A gente já beliscou ali acima, já fez um movimento aqui acima do topo anterior, né, do topo histórico anterior. A gente já formou um novo topo aqui, mas recuamos abaixo dele, tá? Quando eu olho aqui no semanal, faltando um dia aqui para fechar, né? Um dia e 15 horas, tá com a carinha de que continua subindo. Vamos baixar um pouquinho mais aqui para a gente ver no diário. Olha só, caiu forte aqui nesse dia, deixa eu ver quanto que deu, 3,91% de queda no dia e agora já está recuperando 0,85 aqui no dia de hoje, tá? $910 de retorno, caiu 4 mil dólares e 300 e agora já tem 910 de recuperação aqui, 0,85, pronto. 4 horas está indicando o que pra gente, ó? 4 horas consolidou, deu uma consolidada aqui. É importante a gente ver um rompimento aqui nessa região, tá? A gente está vendo aqui o preço tá. Esse candle aqui é o candle importante, ó. Passa a ser um candle importante aqui pra gente. Então, eu preciso ver esse preço rompendo essa região aqui, ó. A gente tem que ver passando para cima, que aí possivelmente retoma a alta novamente, tá?
essa é a primeira impressão em tempos menores aqui. No semanal, como eu disse, tá com a carinha boa ainda. Eu não tenho aqui indício aqui de reversão, tá com tendência ainda, tá vendo? Se ele fechar aqui, ele tá rompendo o candle anterior, que rompeu o candle anterior, que rompeu o candle anterior, rompimentos consecutivos aqui, sinal de continuação de tendência. Porém, a gente chegou numa região de topo e temos que lembrar, né? É uma região de resistência forte, tá? Então o preço realmente ele dá uma parada por aqui. Acredito que continua subindo, beleza? Então Bitcoin provavelmente deve voltar a subir. Os movimentos mais fortes, né, são durante a semana e onde o institucional entra. A gente vê mais movimento. Final de semana fica um pouquinho mais paradinho mesmo. Talvez a gente não veja grandes movimentos aí, tá? Então vamos acompanhar para ver se realmente acontece o que a gente está prevendo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui em outras criptomoedas que eu tô acompanhando algumas aqui e gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a CRO. Olha só, mensal aqui da CRO. Vamos ajustar, tá? Essa moedinha, gente, essa moeda CRO, ela tem grandes parceiros, né? CRO, ela entrou muito forte no mercado aí um tempo atrás, patrocinando até Copa do Mundo, Olimpíadas, ela está muito forte nessa parte de marketing, mas veja aqui que o preço deu uma estagnada bem significativa aqui, ó. Primeiro nós vamos marcar aqui com um retângulo para a gente ver aqui o ponto onde está andando de lado. Esse é o ponto. E agora a gente vai marcar usando primeiro aqui só para fazer uma verificação de onde que a gente está. Vamos colocar aqui o nosso grid. Olha só, mensal, semanal. Nós estamos aqui abaixo, andando abaixo do 0,87, né? De acordo com essa marcação de topo aqui, ó, que a gente já chegou a 2 dólares. Olha que impressionante, 2 dólares CRO. Esse é um ponto que, se considerar o momento que está agora, vamos supor que no futuro esse preço chegue lá de novo, a gente está falando de 1981%. É uma multiplicação aqui de 19 vezes o valor que você tiver. Ah, tem R$1.000, vai para 19 mil reais se chegar lá em cima de novo. Né? Vamos supor que você compre aqui R$1.000 dessa moedinha e vai chegar em 19 mil. É bastante significativo isso aqui, tá? Tô falando que vai lá, não é isso que eu quero dizer. Tô falando que a possibilidade, né? Caso fosse, seria essa. Ah, vamos dar mais uma mexida aqui para a gente ver esse preço, o que ele está fazendo aqui, ó. Considerando esse último topo como nossa referência e considerando que o preço caiu após isso aí, então, vamos tirar aqui esse retângulo. A gente chegou, olha, tocar aqui na linha de 87, depois visitou ela novamente, passou, não conseguiu sustentar, voltou, estamos aqui andando entre 87 e 100% do movimento de queda aqui. Porém, olha o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem um movimento de expansão acontecendo aqui, ó, que eu já visitei esse topo, visitei esse fundo e estou numa região onde o preço rompendo esse candle ali, essa região de 11 centavos, pode ser que ele venha visitar esse topo aqui, essa região novamente. Onde que ele pode vir aqui, ó? Ele pode chegar ali no 0,75, que seria uma região a ser visitada, né? É um ponto do grid que a gente acredita que o preço costuma visitar. Então, fazendo aqui uma perspectiva, uma análise perspectiva aqui de onde está e até onde pode vir, a gente está falando aqui de quase 200% de movimento, gente, que não é ruim, é muito bom, mas tem que gerar informação aqui de entrada para a gente. Olha só, esse candle aqui é um candle importante aqui na história do preço aqui do CRO. Quando o preço fechou acima, olha onde é que ele veio, ó, subiu ali, tá vendo?
esse candle aqui é um candle importante. Aqui passou direto e veio, né? Veio cá para cima, mas ele rompeu, esse candle subiu. Aqui a gente tem outro candle importante. Isso no semanal, tá? Estou analisando aqui o semanal, ó. Candle importante, passou por ele, subiu até lá. A gente tem aqui agora esse candle aqui, que é um candle importante. Se passar por ele, romper, eu arrisco dizer até, ó, tá vendo a linha aqui? Ela tá exatamente aqui nesse candle aqui novamente. Pode ser até que a gente pode considerar até fechar acima desse candle aqui, ó, tá? Deixa eu marcar com outra cor aqui, porque ele ficou muito, bateu bem em cima aqui, tá vendo? Desse candle ali. Se fechar aqui para cima, você pode ver que deu 1, 2, 3, 4 toques. Pode ser que a gente veja esse preço fazer isso aqui, ó. Fechou aqui em cima, veio cá, tocou. Pode ser que ele faça algum movimento desse tipo para chegar ali naquela região ali de 27 centavos, talvez aqui até mais um pouco aqui, quem sabe, né? 30 centavos, o que já é muito bom, como eu disse, de onde está para cá, 200%, tá? É uma moedinha que eu acredito que tem um futuro aí, tá? E se alguém mais acreditar, esse é o momento, né, de entrar. Ela está na região de mínima, é um dos melhores momentos aí para acumular, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na BNB, Binance. Ó, novamente a análise aqui mensal, semanal, mensal tá mais claro, né? Vamos fazer aqui vou tirar aqui um minutinho só para a gente fazer aqui uma marcação, para ficar claro aqui qual que é o movimento que o preço tá tendenciando a fazer, tá? Opa, pronto. Olha só, a gente tem um movimento de zigue-zague de alta e o preço continua dando indícios aqui, ó, principalmente olhando num tempo menor aqui no semanal, de que vai continuar subindo, tá? A princípio estagnados aqui, ó, paradinho aqui nesse caixote, a gente está preso por aqui, mas esse movimento acontecendo neste momento aqui nos leva a crer que o preço continua subindo. Tem rompimentos aqui de regiões anteriores e o que precisa assim para confirmar um pouco mais é a gente romper um candle aqui nessa região. A gente precisa ver um rompimento aqui para ter um pouco mais de clareza, tá? Um pouco mais de certeza sobre esse movimento. Mas BNB é uma moeda forte, é uma criptomoeda das criptomoedas, ela é uma criptomoeda mais segura um pouco, é de uma instituição grande, então o risco aqui é um pouco menor, né? Criptomoeda é um ativo de muito risco, né? Todas as criptomoedas, mas essa aqui é um pouco menor. Eu acredito que continua esse movimento de alta aí acompanhando, inclusive o que a gente falou aqui do Bitcoin, tá? Vamos dar uma olhadinha na DOT. A gente tinha feito algumas marcações aí no passado, o preço rompeu para baixo, desceu. DOT mínimas históricas, olhando aqui no mensal, tá vendo? A gente já teve topo aqui em 55. Estamos neste momento aqui em 4 dólares e 4,59, né? 4,59. Tirar o grid aqui um minutinho. Pronto. A gente tá 4,59. 7 dias para fechar o mês. Aparentemente no mensal fazendo um fundo, formando um fundo. Vamos pôr o grid aqui para gente dar uma olhada. Ó. O último movimento de queda é esse aqui, topo fundo, região a ser analisada. Onde que a gente está? Nós batemos aqui no 0,75, não conseguiu passar, mas ainda estou acima do candle anterior. É um candle, né, um doji, um candle no mensal aqui que representa uma possível reversão. Aqui no semanal a gente vê que o movimento fez uma escalada de valor aqui, bateu no ponto 0,75. É uma região de resistência realmente, né? Então parou ali, tá vendo? Temos vários toques ali. Veio perto aqui do 0,85. Pode ser que esteja preparando para subir novamente. Pode ser
pode ser que o preço está fazendo isso aqui, gente. Já vai vir aqui de novo para voltar a subir. Tem que ter rompimento, né? Como eu falei, o mercado agora final de semana fica um pouquinho mais tranquilo, né? Não fica com tanto volume de negociação, então tá um pouquinho fraco. A princípio aqui ele reagiu, né? A gente vê uma certa reação, mas ainda não tem rompimentos significativos aqui para poder acreditar que o preço dá continuidade aqui, tá? Acredito que se o Bitcoin for, todas as outras criptomoedas vão acompanhar de certa forma, que a DOT pode ser uma dessas, ela já teve aqui essa recuperaçãozinha aqui. Aqui a gente tem um doji no semanal, tem um doji no mensal, indicando aqui um possível ponto de reversão, mas o preço deu uma parada aqui, fez um candle muito forte, está realizando um pouco. A gente pode até trazer aqui um novo grid para analisar essa pequena alta que a gente teve aqui e ver o seguinte: a gente chegou próximo a 50%, paramos aqui em cima do 625. Quando o preço faz esse recuo, que ele não consegue chegar no 50 e fica aqui, é um bom sinal, é um bom sinal. É sinal de que talvez aqui daqui mesmo ele já volte a subir ali, tá? Mas tem que esperar fechar, tá? Pra gente ver aqui, beleza? Então DOT é isso aí. Se caso fechar dessa forma aqui acima do 625, a gente pode trazer para um tempo menor e vendo aqui rompimentos aqui ou formação de pivô aqui em 4 horas, por exemplo, daria para fazer entradas, tá bom? A gente conseguiria aqui pensar numa entrada aqui que seria uma região muito boa para isso, beleza? Ethereum, cadê Ethereum? Ethereum, tá aqui, ó. Ethereum deu uma reagida, tinha feito umas marcações aqui também. Vamos tirar, vamos marcar novamente. Vamos pegar o mensal, o último movimento de queda aqui do Ethereum, que é esse aqui. Olha lá, gente, onde que o preço foi, né? O preço fez essa descida aqui e voltou com tudo no ponto médio, tá? O que acontece aqui? Ó, vou fazer um desenho, tá? Isso pode sim indicar continuação de queda, mas temos aqui algumas questões que tem que ser verificadas aqui, que são relevantes também. Esse candle aqui no mensal, ele tá muito forte, ó. Aqui estava 42% de 42% de valorização aqui nesse mês. Isso é muito, né? E com rompimento de candles anteriores. A gente parou aqui exatamente no topo do candle de março, do mês de março. Ele bateu ali em cima no 50, voltou aqui no topo do candle de março, que pode ser uma simples movimentação aqui para pegar impulso e continuar subindo, tá? Quando a gente olha em tempos menores, por exemplo, aqui vamos pôr no diário, ó. Deixa eu pôr aqui no diário, aquilo que eu falei, ó. O preço pode ter simplesmente feito um recuo para pegar impulso aqui e voltar a subir, tá? Impulso de onde? Do mês de março aqui, tá? Esse seria um ponto importante aqui de suporte, ó. Então, olhando para cá no diário, a gente vê uma ligeira formação de pivô de alta, candles muito forte aqui de alta, indicando aqui que teve uma certa força compradora. Se isso vai continuar, a gente precisa realmente ver a continuidade aqui desse movimento, rompendo aqui essa região. Eu vou marcar aqui, ó, rompendo aqui essa região para cima ou para baixo, a gente tem o tom do movimento. Rompendo para cima, continuidade alta, rompendo para baixo é o que eu falei, pode ser que é uma quantidade de baixa num tempo maior ali no mensal, por exemplo. Como a gente vê todos os ativos movimentando um pouco aqui na tendência de alta, acredito que seria um retorno aí à alta, tá? Podemos acreditar aí que o preço está querendo mais subir que descer, beleza? Ponto de entrada, rompendo aqui essa região de 50%, né, que foi formação de topo aqui. Nós temos aqui um cluster no passado,
Temos aqui o topo de março, então tá uma região de confluência de vários fatores aqui. Uma vez que rompeu essa região para cima, seria um ponto ótimo aqui de entrada, tá bom? Vamos ver aqui o que nós vamos dar uma olhada. O colega pediu para a gente avaliar a S-Dow. Eu não tô com ela ali. Vamos ver aqui S-Dow, Singularity Dow, Singularity Net. Epa. Vamos fazer o seguinte, ó, marca tirando, mensal, semanal, primeiro, né, mensal, semanal. Esse DAO está num ponto bem complexo aqui, ó. O fundo histórico, né, estava aqui em 0,14 e agora a gente chegou um pouco mais baixo aqui, né? Chegamos um pouco mais baixo. Se tem que fazer um estudo novamente aqui de analítico, né, a respeito da S-Dow. Aqui nesse ponto não dá para analisar só tecnicamente, tá? Tem que ver como é que o projeto tá, tem que fazer um estudo mais aprofundado aqui para ver o valor intrínseco, né, do projeto. Porque olhando aqui para o gráfico aqui, o que a gente consegue ver é o seguinte: está desacreditado. Acredito que os fundamentos dele lá estão abalados, porque a criptomoeda caiu muito, chegou abaixo, né, do fundo histórico aqui de 23. Nós estamos ainda mais baixo e, sinceramente, assim, não tá bonito, né? Tá com uma cara de que vai continuar caindo aqui, ó. Olhando grosseiramente aqui, não tem grandes perspectivas, não. A gente tá numa região de fundo. Se os fundamentos ainda se mantêm, se estão bons e vê algum futuro, né, fundamental para essa criptomoeda, esse seria o melhor momento de compra, de aquisição e acumulação dela. Mas olhando assim para o gráfico, a gente começa a desacreditar um pouquinho na criptomoeda, sem fazer uma análise fundamentalista, tá? Esse último movimento de queda aqui, ó, que a gente pode inferir aqui, eu só conseguiria ter alguma possibilidade aqui de retorno, né, nessa criptomoeda aqui após a passagem do 0,75. Nós estamos abaixo do 0,85 aqui. A moeda está fraca, né? Tá caindo muito forte. Mas, como eu disse, se os fundamentos se mantêm e existe a possibilidade de pegar tração novamente, esse seria um excelente ponto. Não dá nem para fazer uma análise aqui muito legal, né? A gente tá sem base aqui, tá? Tá sem região para poder analisar. Nós estamos numa região de fundo e não tem aqui não tem uma característica demonstrada aqui de possibilidade de retorno alta aqui, tá? Essa que é a verdade. Aparentemente essa criptomoeda fraca, tendência de continuação de queda, tá? Porém, visitem aí, né, os fundamentos dessa criptomoeda. O colega aí que pediu para analisar, eu recomendo aí que dê uma olhada nos fundamentos, porque já vai sair da técnica e vai para o fundamental, tá? E aí, assim, é muito relevante também, tá? O fundamentalista, a análise fundamentalista é muito relevante e pode ser que nela a gente encontre alguma razão aí para poder apostar nesse ativo de novo, tá? Porque aqui na técnica, nesse momento, não tá legal, tá bom? Recomendação minha aí, ficar de fora, procurar outra coisa melhor aí, tá? Como por exemplo, falando aí de inteligência artificial, para fechar aqui a nossa análise de hoje, poderia sugerir aí ao colega dar uma olhadinha na iTech. Começou a ficar bastante bonito aqui, ó. A iTech já teve um topo histórico ali nos 50 centavos basicamente, ó, 0,4998. E veja só como estamos nesse momento, no semanal, queda, região de análise ali, linha laranja marca pra gente. Olha só que legal, ele passou do 25, tocou ali no 0,6, não, passou de 75, né? Nós estamos analisando queda, tá? Bateu no 0,625 e tá vindo aqui visitar o 0,75. Para mim, esse aqui é o ponto, tá? Para mim, esse aqui é o ponto. Quando faz isso, ó, esse é o ponto.
para vir até aqui de novo no 0,25, tá? O que a gente precisa ver aqui é um rompimento, tá, desse pivô. Ele está formando aqui um pivô, a gente precisa ver um rompimento aqui nessa região, e uma vez que fez isso, já dá para acreditar aqui que o preço volta a subir novamente, pode atingir aquela região ali. O que nós estamos falando aqui? Pegar um ponto médio aqui nessa região, 90% aqui de lucro, tá? E com uma defesa pequena aqui, de uns 15, 20% no máximo, tá? Então fica aí a dica, é o que eu tinha para falar de criptomoeda no dia de hoje, e queria deixar para vocês aqui um grande abraço aí, ótimos trades durante a semana, força, fé e fraternidade.